Estamos em contato com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, na nossa entrevista das sextas-feiras aqui dentro do Troca de Ideias. E vamos começar aqui porque sempre quando a gente fala com o prefeito vem reivindicações, né, Rita? Vem elogios, vem críticas, vem solicitações. E eu vou começar trazendo uma aqui, não sei se teve a ver com a participação do prefeito aqui, se ele levou para o secretário, enfim, mas tem agradecimento. A Glade, do Bom Pastor, bom dia. Quero agradecer ao prefeito pelo retorno com as obras da rua Hermes Jäger, do bairro Bom Pastor. Eu me lembro que isso foi solicitado aqui dias atrás em conversa com o prefeito de Lajeado. Então tá aí, prefeito. Vem também o agradecimento quando as coisas acontecem. Tudo bem com o senhor? Ou contigo, né? Bom dia. Contigo, né, Ricardo? Tu é mais velho que eu, Não, não, cara. não. Não Senhor, é pra não. tanto. Não, Hã? não é pra tanto. Sabe que não. Tudo bom, Ricardo, Rita? Bom Ah, dia. que bom. E lá na Hermes Jäger, agora a gente está iniciando a nova etapa, aquela que a gente falou, sobre a abertura dos três. A Hermes Jäger, ela tem 3 momentos onde ela acaba sendo interrompida, e agora o objetivo é a gente fazer a abertura desses 3 momentos, essas 3 etapas, e aí fazer a ligação dela, então, da Pedro Teobaldo Breitenbach até a Benjamin Constant. Uma obra importante para o escoamento daquele contingente todo da população que é muito grande. Bom, vamos falar sobre alguns temas, né? A Câmara de Vereadores de Lajeado, que teve alguns protestos, né? Mas primeiro eu queria puxar pela questão da enxurrada. Eu sei que o prefeito está de olho Sim. nisso também. Tivemos alguns pontos que chamaram a atenção, falando aqui da BR-386, em frente ali a Rede Super, né? Aquele ponto ali Aham. que temos um arroio, um córrego, que volta e meia, quando chove demais, dá problema na 386. Tivemos a chamada Ponte Seca ali, o viaduto, né? Do bairro Carneiros, com a parte central de Lajeado, próximo à Van, que também alagou. E principalmente a Rua do Valão, que eu sei que até ontem o Joel acompanhou lá, falou com os moradores, o secretário o Luiz Benoit esteve lá. Eles reclamam que há muito tempo não foi feita limpeza no Arroio do Engenho, porque ali inclusive teve gente que foi salva, né, pelos Sim. fiscais de trânsito. Até conversamos com os fiscais para valorizar esse trabalho que eles fizeram no dia seguinte, mas o melhor era que não tivesse esse alagamento. Sabemos, prefeito, que choveu muito, né, foi mais de 70, 80 milímetros em questão de 1 hora aqui em Lajeado, mas são situações que, e algumas delas recorrentes. O que dá para falar a respeito disso? E tem mais algum ponto que está sendo analisado também pela prefeitura para que não tenhamos tantos problemas em próximas enxurradas? Sim, são vários pontos, Ricardo. Vamos começar pela 386, então. Lá na frente da Rede Super, ali nas proximidades da J. Expor. Segundo os estudos da CCR, é fundamental que a Corsã faça o deslocamento da rede de abastecimento de água, que ela está situada dentro do arroio. Fazendo o deslocamento desta rede, o fluxo de água ele se normaliza e não teria esse problema, isso segundo os estudos. Então, nós fizemos contato com a Corsã, essa é uma demanda antiga já do município, para que a gente possa fazer também a ligação com a Liberato Salzano Vieira da Cunha, uma nova entrada da cidade, e nós estamos na expectativa de qual a alternativa técnica que a Corsã vai apresentar para fazer, então, o deslocamento daquela rede de água que hoje passa dentro do valão. Esse primeiro ponto. No segundo ponto, embaixo da Ponte Seca, essa também é uma reivindicação que o município faz junto à CCR para que ocorra o alteamento ali da Ponte Seca. O vão entre a ponte e a via municipal é de 7,5 metros, e a norma ela permite 5,5 metros. Então é possível levantar 2 metros, o que resolveria grande parte das enchentes e enxurradas que acontecem em Lajeado. Esse é o segundo ponto. No valão, sim, está sendo estudada a viabilidade de fazer uma limpeza dele, mas o valão é uma região da cidade que, em enxurradas, acaba transbordando. E isso não vai melhorar o fluxo, mas não vai resolver o problema. Com enchentes, com algumas outras grandes volumes de água em pouco tempo, é possível que isso ocorra em outras oportunidades. Outro problema que a gente está avaliando é no universitário.
Universitário é uma região da cidade que tem tido vários problemas com enxurradas. Nós conseguimos resolver 2 problemas em outros bairros, depois eu falo, mas o Universitário vai passar por um estudo de o que pode ser feito para resolver o problema lá no Universitário, então. Nas mediações da Avenida Amazonas, da Arno Damer, eu acho, não vou lembrar o nome da rua agora, mas bem, o Universitário está sendo estudado. E na Pasqualini a gente tinha um problema nas mediações do McDonald's ali da Casa Nostra. Essa canalização ela foi substituída agora, recentemente, foi o primeiro teste e resolveu o problema. Assim como a canalização ali na Baixada, nas mediações da 7 de setembro, da Emílio Conrad, que também era um problema histórico. Alguns anos atrás se fez a substituição da canalização e me parece que esses 2 pontos, então, foram muito satisfatórios, o serviço que foi feito. É um serviço constante, esse estudo das águas, todas que correm Lajeado, ele não é estanque, ele é muito volátil, porque com construções, com canalização, com aumento, enfim, isso acaba mudando a sistemática, mas a gente está atento e tentando corrigir os problemas. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, em relação a quando, né, ocorrem enchentes, cheias, enfim, há todo um trabalho, né, equipes de prontidão para atender quando ocorrem nessas situações, até porque a gente vai percebendo que o rio vai subindo e tudo mais, então tem todo um tempo para organização, né? Sim. Mas quando ocorre uma enxurrada, por exemplo, uma chuva que vem de repente em grande quantidade, é mais complicado da gente, né, tá com a equipe pronta ali. Mas existe algum plano, tem algo específico em relação a isso, de que quando Sim. acontecer, as equipes já sabem que tem que fazer rapidamente para evitar até de que algum carro entre na água, enfim, né? Claro, isso requer a Sim. atenção do motorista também, mas às Sim. vezes uma equipe sinalizando ajuda bastante. Assim, a prefeitura trabalha muito com análise do clima-tempo. Então, nesse dia em especial, as equipes estavam de prontidão, porque tinha, assim, a perspectiva de um grande volume de água num pequeno espaço de tempo. E o que aconteceu no Valão, o lado bom é que os agentes de trânsito estavam de prontidão, conseguiram resgatar o casal que estava lá, e mando um abraço também para os nossos colegas do trânsito aí, que foi um trabalho muito importante. E o ideal é que a população também fique atenta a isso, porque a Décio Martins Costa é uma rua propícia para estacionamentos. E muitas vezes as pessoas estacionam, deixam o dia inteiro o carro por ali e, por outro lado, não estão atentas a essa possibilidade de grandes enxurradas. Então é importante que as pessoas também fiquem atentas a isso para estar podendo fazer a remoção de veículos, enfim, estar evitando essas vias quando acontece tudo isso. Prefeito Marcelo Calmo, você citou a questão da 7 de setembro, especialmente ali na Pasqualini, em frente à Casa Nostra. De fato, funcionou, né? A gente sabe que era um ponto que volta e meia tinha problemas também. É mais ou menos nessa linha que a gente pode imaginar para alguns desses pontos aí que foram citados, e isso seria algo para esse ano, para o primeiro semestre? O que a gente pode projetar para que esses outros pontos tenham a situação melhorada ou resolvida, assim como aconteceu nesses pontos citados aí por você? Bem, então o ponto que vai passar, a gente depende de estudos para ver qual a viabilidade necessária, mas o Universitário é um bairro que nos preocupa nesse momento. Então vai sim ser concentrado esforço para buscar fazer o estudo, ver a melhor alternativa e, consequentemente, resolver o problema das enxurradas lá no Universitário também. E os outros que são os mais complicados, que a gente viu mais alagamento? Eu nem citei a Santos Filho também ali, né? No Parque dos Diques também. Bem, esses são problemas mais complexos de resolver. E a gente, em enxurradas, nós vamos ter o alagamento. Os da 386 foram encaminhados, a gente espera que tenha um retorno, muito otimista. Os do Universitário, é isso que eu falo. E Santos Filho e Valão são mais complexos e, dependendo do volume, ele vai continuar sendo... Porque a enchente, a enxurrada, ela acaba acontecendo nessas regiões mais baixas da cidade, e esses são muito difíceis de serem resolvidos, para não dizer que não vai ter solução, é difícil. O próprio secretário Benoit falou para a nossa reportagem que iria falar com o Medonho, secretário de obras, também para ver a questão da limpeza desse arroio. Talvez amenizaria, né, prefeito? Sim, eu acredito que sim, auxilia sim,
o deslocamento da água. Mas olha só, né, Ricardo? A gente questiona hoje em dia, depois que foi aberta hoje a rua Ítalo Reale, se a gente observar Ali ali... também, né? Também teve problemas, né? Mas por muitos anos, a barragem que existia ali, a população nem conhecia ela. Uhum. Hoje, a barragem ela faz um estrangulamento muito importante do Arroio do Engenho, muito importante. Se não fosse a barragem, o escoamento seria muito maior. Porém, a barragem é um monumento histórico, enfim. Nós estamos pensando também em fazer algumas obras de contorno para quando dá essa grande volume de chuva, para que a água tenha fluidez e o barramento que a barragem histórica de Lajeado promove, ela seja amenizada. Eu queria só aproveitar ainda porque antes o prefeito falou em aumentar, né, o nível ali debaixo da ponte seca, né, no viaduto próximo à Van. Isso não faria com que a água fosse para outros locais, além de aumentar, não tem que ter um trabalho de canalização também para que... Não, canalização sem dúvida, Ricardo. Uhum. Mas assim, os estudos também que são feitos é que o aterramento, essa elevação das áreas, eles interferem quase que insignificativamente na dispersão dessa água para outros locais. Então, sim, tem que se trabalhar com a canalização, com a possibilidade de escoamento dessas águas, mas nós não teríamos a paralisação ou a interrupção destas vias para o trânsito dos veículos e pedestres, enfim. Continuando então aqui a nossa pauta, né? Um dos assuntos que é em relação às monitoras aprovadas em concurso que protestaram contra a contratação de profissionais de educação por empresa terceirizada. Eu gostaria que o senhor comentasse em relação a isso. Para nós é um assunto muito tranquilo e a gente escuta a manifestação de todas também. Se a gente for lembrar, alguns anos atrás, um núcleo importante de monitoras judicializou o tema dizendo que o monitor ele teria que fazer serviço complementar, ele não poderia sequer estar auxiliando mais com atividades próximas ao do professor. Isso é um ponto de várias decisões judiciais de algum tempo atrás. E, naturalmente, depois disso também, tem surgido muita demanda para que se forneça para os estudantes acompanhamento para os estudantes que precisam de uma atenção especial. E esse número é muito significativo e como é uma demanda que ela não é estanque, ela é volátil, ela é volúvel, o município entende que é uma possibilidade legal fazer essa terceirização. A terceirização ela acontece com um cargo diferente do monitor, ele não tem relação com o monitor, as atribuições dessa atividade terceirizada elas divergem do monitor em si e então são alguns elementos que nos dão a garantia de que é um processo legal e legítimo. A transitoriedade desse serviço, a necessidade de estar atendendo a população, o cargo que é diferente do monitor e essas decisões judiciais do passado que dizem que põem limites nas atividades dos monitores. A gente, tudo certo, e por outro lado, a gente não vai deixar de ficar nomeando monitores. Isso é uma demanda que sempre necessita, conforme a rede vai sendo ampliada, sempre surge a necessidade de mais servidores. Então, aqueles que foram aprovados no concurso, que estão na lista de espera, conforme a demanda, vão ser chamados sim. E hoje também outro elemento importante é que nós não temos cargo criado vago de monitor. Todos que estão criados estão preenchidos. Então, tudo certo e vamos adiante. A propósito, alguma novidade em relação ao reajuste dos professores? Ou fica na mesma? Eu ontem conversei com o secretário Rafael também e essa é uma das pautas agora na volta desse feriado de carnaval. A partir da semana que vem, a gente retorna na quarta-feira, vamos começar a analisar os números. Agora já se tem a variação do IPCA, ela não chegou a 6%, um pouco menos que 6%. Então, é um conjunto de elementos que são colocados na mesa para a gente tentar encontrar a melhor proposta para ser apresentada.
O projeto que torna o IPCA oficial, o índice oficial, né, para reajustes de salários em Lajeado, que é o que já vem sido utilizado nos últimos anos, ele acabou recebendo pedido de vista, não entrou em votação na Câmara de Vereadores na última terça-feira. Agora, teve o seu veto ao projeto que dá nome à praça da Avenida Piraí, em Lajeado, no bairro São Cristóvão, de Praça da Leal, que os vereadores, tinham aprovado, o senhor vetou, e aí todos os vereadores, inclusive os de situação, todos eles derrubaram esse veto. Dá para repensar? Na terça-feira mesmo fizemos o contato com o prefeito, você disse que estava pensando em entrar com uma ADIM, isso é mantido? E por que dessa decisão, prefeito? Eu entendo que é um processo inconstitucional, porque está se fazendo a publicidade para uma pessoa jurídica sem que isso tenha passado pelo processo licitatório. Então, esse tipo de projeto de lei, eu entendo que ele é temerário para a cidade, porque outras pessoas jurídicas podem entender conveniente dar o seu nome para outros próprios municipais. Por exemplo, nós podemos ter o Parque dos Jiques sendo nomeado como nome de alguma pessoa jurídica logo ali na frente. Por isso que eu entendo como não sendo correto tudo isso. Agora a sequência também vai ser estudada. Hoje não tem uma posição definida para qual a conduta que vai ser tomada. E por outro lado, não é nenhuma represália, não é nem contra uma empresa ou outra, é o aspecto geral. Eu acho que esse tipo de projeto de lei para a cidade, ele não é bom, ele é temerário porque abre brechas, abre oportunidades, e a gente pode ter repetido esse mesmo mecanismo para outros pontos da cidade, que acaba deixando de se homenagear a pessoa histórica e passa a se homenagear uma pessoa jurídica que está em plena atividade. Então passa a ser uma publicidade indevida para essa pessoa jurídica. E como é que fica agora com o ADIM? Já foi encaminhada? Qual é a chance de reversão? Não, nós nem recebemos da Câmara ainda esse processo. Eu não sei se te dizer se vai ser feita ADIM ou não. De qualquer forma, com certeza eu não vou sancionar esse projeto. Ele naturalmente vai ter que voltar para a Câmara, já que é uma opção da Câmara e se respeita o processo legislativo. Esse processo de veto, de derrubada de veto, é um processo legal como um todo, faz parte do processo legislativo como um todo. Aí a Paula Thomas, como presidente, assinando, torna a lei. Sim, tornaria a lei. E isso que dá, depois, na sequência, isso que daria direito a uma eventual ADIM. Prefeito, um outro assunto aí que está em pauta há vários dias, mas especialmente ganhou espaço essa semana, que é em relação à passarela da FRUC. A ouvinte Neuci de Lajeado mandou um recado para a gente, disse que está ouvindo, né? Gostaria que o senhor comentasse a respeito disso. Essa semana também, né? Alguns ouvintes reclamaram. Na Câmara também foi assunto. Na Câmara também foi assunto. Solicitaram que essa passarela fosse mais próximo ali à Rede Super, por exemplo, onde muitas pessoas cruzam ali, né? Do São Cristóvão para o outro lado, ali para o bairro Florestal, americano, na verdade, né? Por ali. Então, essa questão aí está bastante em pauta essa semana. Mas, Rita, esse é um assunto consolidado, isso é fato que não vai ser alterado, né? A passarela ali está erguida, está pronta, faz mais de meio ano que está ali, e de fato agora não vai ser alterado o local da passarela. É fato que o trânsito, o fluxo de pedestres, ele é muito concentrado nas imediações lá do mercado, como também aqui próximo da FRUC, que é uma das grandes empresas e facilita para os trabalhadores cruzarem. Então, apesar das reclamações, eu não vejo viabilidade alguma de fazer a mudança dessa passarela nesse momento. Tem uma ouvinte aqui que eu acho que ela, Cleusa de Lajeado, acho que ela está sugerindo, ela não tem nenhuma praça com o nome de Sebaldo, né, prefeito, o fotógrafo. Ela disse assim, o nome da praça de senhor Sebaldo, fotógrafo. Acho que ela está sugerindo, né? Talvez é isso. Não. Talvez isso, talvez. Não que talvez a gente lembra do nome e sobrenomes também, já que a gente voltou. Eu não tenho problema nenhum em o nome popular ele ficar de, sei lá, pode ser inclusive de pessoa jurídica. Mas agora o nome oficial é que é a minha irresignação, só para a gente fechar esse parênteses. E como o nome popular às vezes passa, eu não conheço logradouro público com o nome do Sebaldo. Tem aqui também a ouvinte
Deixa eu só abrir aqui. A Sheila Cristina diz o seguinte: parabéns ao prefeito pela orla do Rio Taquari, pelo Parque Ney Santos Arruda e pelo Círculo das Águas. Está muito lindo. Adorei. É para o prefeito fazer algumas coisas de Páscoa no Parque dos Dique, como Caça ao Ninho, Toca do Coelho, Personagem do Coelho, como feito em 2017 para crianças. É muito lindo. Na época do Natal, então ela gostaria também que fosse feito na Páscoa, e o melhor prefeito que Lajeado já teve é o elogio da Sheila Cristina de Lajeado. Eita, Rita! Agora a piazada fala eita, né? Eu também tô com essa mania de ficar falando eita, sempre que é uma coisa... O eita tá em alta também. Tá em alta o eita. Vamos levar assim essa reivindicação aí da Páscoa, porque é bem legal. A ouvinte, ela disse que a sugestão dela era para colocar nessa praça da Piraí, então, em nome do Sebaldo, mas isso não está em pauta, né? Ou é Praça da Lial como está aprovado no momento, ou seria a Praça Piraí como a administração entendia, né? Mas eu acho que tem uns outros projetos tramitando lá sobre o nome daquele entorno lá na Câmara. E via de regra, os nomes dos próprios, eles partem da Câmara de Vereadores. Então vai ter mais debate aí sobre nomenclaturas aí de próprios do município. A Neuci, que ontem deu entrevista para o Joel Alves aqui na nossa programação, ela disse que era para falar para o prefeito Calmo que a passarela não está pronta, ainda não foi liberada ao pedestre, e eles aguardam isso. Ela ligou 3 vezes agora, bem revoltada, inclusive aqui para nossa produção, mas é isso também, né, prefeito, porque eles colocaram, e aí, claro, é muito mais com a CCR, né, mas enfim, é uma reclamação da comunidade que eles colocaram a divisão, as pessoas não podem, tem dificuldade para atravessar de um lado para o outro, e as passarelas não estão liberadas. Então como é que as pessoas vão passar de um lado para o outro da 386, né? Sim, vamos levar essa reivindicação para a CCR, sim, porque o trânsito de pedestres é muito elevado, e tentar acelerar ao máximo a conclusão da passarela, então. Tá certo, muito obrigada pelas informações, por atender a Rádio Independente, né? Assim como todas as sextas-feiras. Obrigada e bom fim de semana. E vocês vão para onde no carnaval? Ficar por aí. Ficar pela região. Trabalhar. Mesmo? Que legal. Bom trabalho, então. Tá bem, obrigada. Valeu, bom prefeito. feriadão. Bom carnaval. Abraço a todos os ouvintes.